Eu tinha 8 anos quando eu comecei a usar aparelho. E eu fui tirar esse aparelho quando eu tinha 16 anos. E durante esse tempo, eu imagino, 8 anos usando aparelho, talvez fosse até normal para aquela época. Nós estamos falando de 1996 quando eu tirei o aparelho. A grande verdade é que eu comecei a entender o que aconteceu comigo. Eu precisei entrar no curso de especialização e entrar dentro da profissão de ortodontista, ou seja, que é uma especialidade da odontologia, que é tratar as maloclusões, para poder entender o que aconteceu comigo. E hoje eu sei o que aconteceu. E é por essa razão que eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Por essa razão eu criei a Ortolite. E eu vou explicar o que foi que aconteceu. Eu me chamo Alisson França, eu sou fundador, CEO, diretor da Ortolite. E eu vou te explicar o que realmente aconteceu comigo e por que eu criei a Ortolite em 2006. Exatamente 10 anos após eu ter tirado o aparelho, eu fundei a Ortolite, a minha empresa de ortodontia. Eu já tinha terminado a minha especialização, tinha voltado dos Estados Unidos, onde eu concluí minha especialização em Connecticut com um dos maiores profissionais de ortodontia do mundo na época, que era o Dr. Nanda. E depois que eu voltei, foi que eu consegui realmente entender por que existem tratamentos. Por que tem pessoas, na verdade, que passam anos e anos, 5, 6, 8, 10, 12 anos fazendo tratamento ortodôntico? E por que tem outras que conseguem resolver realmente em 3 e 4 anos, ou seja, o tempo certo? Então, quando eu decidi, eu assumi essa missão, porque eu não queria que acontecesse com as pessoas, com os meus clientes, o que aconteceu comigo. E tudo começou quando, em 2001, exatamente quando fazia poucos meses que eu tinha terminado a graduação de odontologia, eu quis seguir os passos da minha mãe. Minha mãe tem uma história da odontologia cearense, são mais de 40 anos que ela tem, a doutora Luísa França, e tem a clínica Luísa França há mais de 40 anos aqui no Ceará. Eu me espelhei muito nela e eu quis seguir os passos dela e fui fazer também especialização em implante. E quando eu fui para a entrevista para ser aprovado para fazer o curso de especialização em implantodontista, o professor olhou para mim, inclusive, ele disse: "Você é o filho da Luísa? Não acredito, meu Deus, você está aqui, ela já tem um filho formado. E, cara, você tem 22 anos, você já quer entrar no curso de especialização em implantes dentários?" E aí, por conta disso, eu não consegui ser aprovado no curso de implantes dentários, não me aceitaram. Tinha várias outras pessoas lá mais velhas, né, já faziam muito mais tempo de odontologia, e aí eu não fui selecionado. Mas como eu acredito que nada é por acaso, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia onde eu fiz a entrevista para o curso de especialização, não fui aprovado, apesar de ter currículo, tudo, mas não fui aprovado pela idade, abriu vagas para um curso de especialização em ortodontia, com professores de São Paulo que estavam vindo para cá. E aí naquele momento eu acredito que nada por acaso, então ali começou o meu propósito. E eu comecei e entrei, fui aprovado para fazer a especialização em ortodontia. Na verdade, especialização em ortodontia e ortopedia dos maxilares, que faz um tratamento mais preventivo, que aí eu comecei a entender o que aconteceu comigo quando eu comecei a colocar meu aparelho com 8 anos de idade. Quando eu estudei ortopedia também dos maxilares, que eu entendi que quanto mais cedo você puder iniciar um tratamento ortodôntico, levar o seu filho com 6, 7, 8 anos de idade, você pode minimizar os problemas que possa talvez ele ter. E aí, quando eu tive conhecimento com toda aquela bagagem, começou um movimento em associações em São Paulo, ou a BO, a Associação Brasileira de Ortodontia, sindicatos ortodontistas e tal, defendendo que todo paciente, que somente quem poderia fazer tratamento ortodôntico em pacientes deveriam ser especialistas. No momento ali no começo da ortodontia, da especialização, eu que sempre fui muito justo com as minhas coisas, eu aprendi que eticamente, legalmente, todo e qualquer profissional de odontologia, toda e qualquer pessoa que termina uma graduação de odontologia, ela tem legalmente direito de executar qualquer procedimento da odontologia, por mais complicado que seja. E aí cabe a responsabilidade, cabe ao profissional ter a consciência de que ele tem habilidade ou não, para que ele não venha causar problemas nos seus pacientes pela sua inabilidade, pela sua incapacidade de fazer um tratamento que ele não foi preparado. Mas legalmente ele pode executar. Legalmente ele pode fazer qualquer procedimento, por mais complexo que seja, inclusive um implante dentário.
Mas eu dizia inicialmente, cara, eu não concordo, eu acho que não precisa ser especialista para você colocar o ortodontista. E foi aí onde eu entendi o que aconteceu comigo. Na época, quando eu coloquei o aparelho, eu tinha apenas 8 anos. Poucos profissionais colocavam aparelhos aqui em Fortaleza. Existiam poucos profissionais e muito menos especialistas. E o segundo grande problema era porque eram tratamentos muito caros, de se cobrar 5 mil, 6 mil reais. Talvez hoje 5 mil, 6 mil reais num aparelho ainda seja caro, mas imagina isso há 25 anos atrás. Imagina você pagar 5, 6 mil reais há 25 anos atrás. E eu só consegui esse tratamento justamente porque a minha mãe era do meio odontológico e tinha colegas que faziam o tratamento. Mas infelizmente eu não fui presenteado e ser atendido por um especialista. E aí talvez muitas vezes eu chegava no consultório dele para fazer manutenção e talvez ele não sabia o que fazer e fazia o que dava. Alisson, mas será que seu caso não era complicado? Não era um caso que precisava realmente passar 8 anos? De jeito nenhum. Eu vi as minhas fotos, eu conhecia como era, eu tinha moldes, ou seja, eu pude analisar isso depois como profissional. E o meu caso não era tão complicado, não era um caso para ter passado 8 anos. Mas por que será que aconteceu isso? A Ortolite, ela não está aqui por acaso. Ela tem um propósito, e o propósito dela é ajudar você, a ajudar as pessoas da sua família a terem o melhor sorriso que ela possa ter, no menor tempo possível, da maneira correta, no tempo certo, dos profissionais certos, para que você use aparelho apenas uma vez na sua vida e que você não venha a cair na estatística como de várias pessoas que colocam o aparelho e precisam colocar novamente depois que tiram. A Ortolite está aqui para isso, para transformar seu sorriso, transformar sua vida, ajudar você a ter qualidade de vida e um sorriso bonito por toda a vida.